Shalom. Shalom. Outra pergunta para o senhor. O que é Kabbalah e para que serve? Falar em Kabbalah é um assunto que a pessoa precisa ser muito cuidadosa, porque há grande possibilidade de ofender pessoas e também de ser mal compreendido. Quando nós nos referimos à palavra em si, a palavra Kabbalah, até a época talmúdica e até posteriormente, a época dos Geonim, e até um pouco mais tardio, na época dos Rishonim, a palavra Kabbalah foi utilizada somente para referir-se a assuntos que são Torah Shebirtav, que são Torah Shebealpeh, que tem alusão somente nos escritos dos profetas ou das escrituras, Neviim ou Ketuvim. Não está aludida nem na Torá escrita e nem em outro qualquer lugar. Por exemplo, de onde nós sabemos que uma pessoa que se casar com uma goiá, um homem judeu que for viver com uma goiá, incorre em penalidade de caret, de modo espiritual. Nós sabemos que se um judeu tiver um relacionamento com uma goiá, um relacionamento temporário, foi lá hoje, terminou, tudo bem, deu o dinheiro dela, não deu o dinheiro dela, isso não vai fazer diferença, porque isso é uma coisa que era permitido quando éramos Bene Noach, na época de Jacob Avinu. Então, isso não vai fazer com que a pessoa esteja incorrendo em caret. Ele vai estar transgredindo 4 transgressões básicas. Uma, ter relacionamento com goiá. Outra, ter relacionamento com uma shifha, uma escrava, porque é assim que é tida para isto. A partir do momento que ela se entrega, ela se fez assim. Com uma nidá, não porque ela seja nidá. Goim não tem nidá, mas os sábios decretaram que seja como nidá para impedir que os judeus procurem fazer isso. E como zoná, porque logicamente, o que é zoná? Hoje em dia se traduz no hebraico odierno, zoná, como prostituta. Zoná não é exatamente prostituta. Zoná é simplesmente uma mulher que já se relacionou com alguém que é proibido para Kehuná. Se ela já se relacionou dessa forma, ela já fica proibida. Logicamente, ela já se relacionou com pessoas que não poderia, não a faria permitida para Kehuná, para se casar com um Kohen, mesmo após conversão. E portanto, qualquer judeu que se deitar com uma mulher que não seja judia, ele está incorrendo nessas 4 transgressões, por causa que o próprio Sanedrin decretou assim para evitar. Evitar por quê? Porque o judeu vai acabar talvez querendo conviver com ela, e a convivência seria caret. E isso é um exemplo apenas do que realmente se chama Kabbalah nos escritos dos Geonim, nos escritos dos Rishonim e nos escritos do próprio Talmud, da época do próprio Talmud. Posteriormente, a partir dos alunos de Rabbi Abraham ben David, incluindo um dos filhos dele, que era Rabbi Yitzhak Sagi Nahor. Rabbi Yitzhak Sagi Nahor foi um rabino cego, uma pessoa muito grande em Torá. E, segundo a tradição dos cabalistas, foi ele quem trouxe a Kabbalah para escritos dentro do povo judeu. Mas, segundo essa mesma tradição cabalística, ele já tinha recebido isso pelo menos umas 3 gerações antes do próprio pai dele, que foram rabinos que vieram diretamente da terra de Israel. Tudo isso, na verdade, vem como que para dizer que houve uma transferência de conhecimentos da terra de Israel diretamente até o solo europeu, em tudo que tem relação com o misticismo judaico odierno. Tudo isso, porém, é muito refutado, foi refutado e é refutado ainda hoje por rabinos que nem sempre foram a favor dessa forma de pensar. Pessoas, por exemplo,
da linha de Rabbi Moshe Ben Maimon, que são racionalistas ao extremo, procuram simplesmente ater-se ao que foi realmente transmitido de geração em geração, que isso se passou através dos Geonim babilônios e não exatamente do pessoal que vivia na terra de Israel. O motivo simples: os judeus que ficaram na terra de Israel desde a época em que os romanos nos massacraram lá, estavam muito enfraquecidos em Torá. Então não há motivo nenhum para pensar que eles se sobressaíram aos Hachamim que haviam na Babilônia na mesma época, sendo que quem estava na Babilônia tinham desde Ezra Hassofer Bet Din de 71 em 6 lugares diferentes, combinando uns com os outros para não sair algo diferente entre eles. 6 Batedin em algumas gerações, 4 Batedin em outras, 3 Batedin em outras, as principais sendo Pumbadita, Sura, Nehardea, sendo que Nehardea era o local onde o chefe do Sanedrim quase sempre era um descendente direto do rei David. Nós não temos motivo nenhum para pensar de que essa transmissão do conhecimento cabalístico, se fosse realmente original desde o Sinai, passaria despercebido pelos Geonim da Babilônia, pelos Savoraim da Babilônia, pelos Amoraim da Babilônia. E o Zohar não foi escrito então em épocas remotas por Tanaim da época de Israel? Toda pessoa que tiver um pouquinho de conhecimento linguístico, conhecimento do aramaico, vai saber bem diferenciar que o aramaico do Zohar não é igual ao aramaico do Talmud de Jerusalém. Não é o mesmo aramaico falado pelos judeus da terra de Israel. Às vezes é e às vezes não. Além disso, nós temos outros pormenores a ver no assunto Zohar, que é: se foi escrito na época de Rabbi Shimon Ben Yochai, Rabbi Shimon Ben Yochai, ele esteve entre os alunos da época de Rabbi Yehuda Hanassi. É antes da destruição do Beit HaMikdash ou pouco depois, ou durante? Quem viveu na época um pouco antes do Beit HaMikdash ser destruído foi Hillel, depois foi Rabban Yohanan Ben Zakkai. Rabban Yohanan Ben Zakkai, depois dele nós temos essas gerações de Rabbi Yehuda Hanassi e de outro Hillel, que todos eles são descendentes diretos. Rabban Gamliel, eles são descendentes diretos de Hillel. Agora, Rabbi Shimon Ben Yochai, se ele realmente escreveu o Zohar, sendo que ele viveu nessa época, como é que podem constar Amoraim que viveram 300 a 350 anos depois da vida de Rabbi Shimon Ben Yochai, dentro do próprio Zohar? Outra, como é que pode ser que o Zohar vai citar palavras em ladino? Como, por exemplo, Vekarol lebekenishta eshnoga. Quando no Zohar eles vão chamar a Bekenishta, em aramaico Bet Knesset, sinagoga, vão chamar a sinagoga de Esnoga. Quem que começou a chamar a sinagoga de Esnoga foram os judeus hispano-portugueses na Espanha e em Portugal a partir do século XIII, a partir do século XII, XIII. Antes disso ninguém chamava sinagoga de Esnoga. Então, uma profecia colocada no Zohar que vão chamar, que toda profecia tem que ter uma importância. Se lá consta que vão chamar a sinagoga de Esnoga de algum motivo. E vieram os copiadores do Zohar e separaram, colocaram Esnoga. Separaram em 2 palavras para ficar bonitinho, para ter uma explicação. Só que foi escrito um livro sobre esse assunto. O livro se chama bom, eu não me lembro exatamente o nome do livro agora, porque não me interessa muito esse assunto, né? Desmentir, favorecer, simplesmente
O importante nosso é acreditar em 13 princípios. Mas o livro é uma das obras do importante rabino chamado Yahavetz. O Yahavetz, Rabbi Yaakov de Emedin, foi um grande rabino, uma pessoa muito sábia. Ele escreveu um livro sobre esse assunto e na finalização do livro ele admite, talvez para não ir contra todo mundo, porque também não fica bem, não vão aceitar. E ele diz que realmente o Zohar tem fontes antigas, porém, mais do que 80% nele não é original. Ou seja, a pessoa que escreveu isso, Rabbi Yaakov Emedin, é um rabino respeitado por todas as comunidades, por todos os rabinos de todas as épocas, ninguém discute. Ele traz provas contundentes. Realmente, a maior parte do Zohar não tem fontes antigas. Inclusive o fato que eu acabei de citar, de dentro do Zohar constarem Amoraim que viveram 100 anos depois da destruição do Beit HaMikdash e outros 300 anos depois da destruição do Beit HaMikdash, juntos, conversando, como se estivessem ali vivendo na mesma época e mesmo lugar. É algo que toda pessoa que tem um pouquinho de intelecto entende. Não há por que aceitar isto. Outro sim. Qual a finalidade da Kabbalah? Isso sim seria uma boa pergunta. A finalidade da Kabbalah é muito parecida com aquela finalidade que traz Rabbi Moshe ben Maimon, Rav Saadia Gaon, em livros como Emunot Vedeot ou no Moreh HaNevuchim, onde muita explicação sobre como funciona o mundo espiritual, como funcionam as forças da natureza, tanto da natureza no plano físico como no plano espiritual, que são parecidas. Então, na Kabbalah vem a explicação, principalmente, de como funciona todo o plano divino para a humanidade, desde o princípio, desde o primórdio, desde quando Deus criou o mundo, até quando houver o reinado messiânico. Sendo que todas as etapas estão divididas de acordo com a idade do ser humano. Aí vem firmar naquilo que está escrito, que Hashem criou o ser humano de acordo com sua imagem e semelhança. De acordo com sua imagem e semelhança, quer dizer, ele criou o homem. O homem é apenas um microcosmos da humanidade toda, que é o macrocosmos, pela história toda, é como a vida de um ser humano se divide em 5 fases. Assim como o ser humano também tem sua vida dividida em 5 fases. Então, vem explicar também desde o começo e também, ao mesmo tempo, paralelamente, como as forças agem, de acordo com aquilo que nós chamamos anjos. Então, cada uma das 70 nações tem seus anjos, e cada anjo são forças que são expressas em mundos espirituais, e essas forças, elas interagem com tudo que acontece no plano da humanidade toda, não somente do povo de Israel, mas do povo de Israel em particular. Então, mudanças de reinados, ou às vezes nós percebemos que reis ou presidentes têm uma cabeça, têm uma mentalidade, têm uma forma de agir, uma forma de pensar, ou ele é da direita, ou ele é... não importa. E quando ele entra no cargo, de repente parece que tudo muda, a cabeça dele se transforma toda. Então é aquilo que está escrito, que Melachim Be'ad Hashem. Isso aí tem a ver com tudo que a Kabbalah pretende realmente transmitir. Como é que Deus governa o mundo, como que Deus faz com que o mundo subsista. Agora, pensar através disso que a Sefirot, que é a forma como ele mantém essa direção de acordo com os cabalistas, seria o próprio Deus em si em ação? Não, nós não podemos achar assim de forma nenhuma, contra essa ideia defendida por alguns grupos racídicos, como por exemplo o Breslev ou o Bet Chabad, de que ele está em tudo e que ele faz parte de tudo, como se o finito pudesse se ligar ao infinito. Quando nós entramos nos livros de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que é quem eu aconselho a todo que quer entrar para estudar Kabbalah, que duas coisas, que primeiro conheça bem os 6 Sedarim, todo o Talmud, ou pelo menos uma parte de cada Seder, para que construa a sua cabeça e esteja pronto para assimilar tais ideias. E segundo, que procure entrar pelos livros de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Nós temos vários livros, como por exemplo Sefer HaKalalim é essencial,
pode inclusive mostrar aqui, o Sefer Akelalim é muito importante para isto, porque ele traz regras com respeito a todo o funcionamento, o que significa cada coisa dentro da ciência cabalística. Da arte Tevunot não fica atrás, é muito importante. A Dirba Marom, não precisa nem se dizer. Nós temos também os 178 Pitchei Chokhmah. Tudo isso é essencial para uma compreensão real, veraz da Kabbalah, sem que haja perigo que a pessoa venha a cair em ideias idolátricas, como a crença de que Deus está em tudo e tudo está em Deus, e que Deus também está mais além, porque isso é o que foi chamado por místicos não judeus de pananteísmo, uma derivação do panteísmo. Perguntas? Agradeço a atenção de todos e a paciência. Muito obrigado.